Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Bom, o Governo defende a necessidade de estudar o âmbito da aplicação aos projetos incluídos no PRR. Até aqui tudo muito bem e todos sabemos da necessidade e da importância desses projetos. Contudo, isso não pode consubstanciar um ataque à propriedade privada, que é o que nós aqui estamos a falar. Isto é um ataque à propriedade privada. E não fosse a maioria absoluta do Partido Socialista, e isto garantidamente que não iam fazer da forma que estão a pensar fazer e que garantidamente vão conseguir fazer fruto dessa mesma maioria. Devo-lhe dizer que, em muitos casos, sabemos nós, vão invocar o interesse nacional para retirarem pequenos terrenos àquelas pessoas que pouco ou nada mais têm a não ser aqueles terrenos. Vão indemnizá-los conforme querem, vão-lhes dar uma gorjeta para os tirarem e para os expropriarem e para usarem aquilo como quiserem. Mas deixe-me que também lhe diga o seguinte, Sr. Secretário de Estado. O que vai acontecer não é o melhor dos dois mundos, mas sim são dois mundos diferentes. Vão haver expropriações para quem tem um cartão de militante cor-de-rosa e vão haver as outras expropriações. Garanto-lhe que quem tiver esse cartãozinho militante, quem tiver aquele cartãozinho rosa no bolso, vai ser indemnizado a peso de ouro. Vão argumentar que aqueles terrenos são de extrema importância para passar a autoestrada, para passar o TGV e vão ser indemnizados a peso de ouro. Ao passo que na rua ao lado, na estrada atrás, quem tem um terreno idêntico vai receber uma mísera indemnização pela sua expropriação. Esperemos para ver se vai ou não haver diferença entre os valores a pagar às mesmas parcelas de terrenos aos senhores engenheiros e aos seus doutores socialistas ou ao Manel, à Maria, à Joaquina, que nada contra os nomes, mas que designam o português comum e que vão ser maltratados e muito mal pagos pelos terrenos que lhes pertencem. Senhores membros do Governo, se o Partido Socialista queria, e bem, executar o PRR com cabeça, com tronco e com membros, fazia o que tinha a fazer, um estudo atempado, uma análise cuidada e rigorosa, e não em cima do joelho, como é vosso hábito, para protegerem o do costume e para penalizarem os mais fracos. Esta é a ditadura socialista que já nos habituaram e com este processo não nos vão continuar a enganar. Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava só de fazer aqui um pequeno reparo ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que respondeu, e bem, à bancada socialista, mas devia ter cuidado ao fazer esse tipo de afirmação, porque recordo-lhe que o seu partido, nos Açores, na Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, votou favoravelmente à concordância com esta PPL. Portanto, Sr. Deputado, cuidado com as afirmações que faz nesta casa e olhe primeiro para dentro da sua casa. Senhora Secretária de Estado, eu devo-lhe dizer que o facto desta PPL vir revestida de pareceres positivos da ANAFRE, da Associação Nacional de Municípios e da estrutura de missão Recuperar Portugal não nos espanta minimamente. Basta ver quem preside a estes órgãos e ver a cor que representam. Portanto, escusam de trazer esses votos favoráveis dessas associações. E para terminar, Senhora Secretária de Estado, em lugar de ter um palavrão tão grande desta PPL, eu sugiro que mude para processo de venezuelização em curso, capítulo 25. Muito obrigado. Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, a guerra veio provar de forma inequívoca que a energia também é uma poderosa arma e a Europa está a pagar um preço elevado por se ter solidarizado com a Ucrânia. Mas tal não pode, nem deve prejudicar a nossa determinação em lutar pela liberdade e pela soberania do povo ucraniano. Todas as previsões apontam para que 2023 seja marcado pelo enorme desafio europeu
de conseguir manter a energia acessível. As notícias relativamente ao fornecimento de gás não se revelam nada animadoras. Pequim ordenou que nenhuma energética chinesa importadora de gás natural liquefeito o revendesse a clientes estrangeiros. E a Galp Energia informou ter recebido um aviso de força maior do seu principal fornecedor de gás natural, a Nigéria LNG, alertando para uma redução substancial na produção e fornecimento de gás natural liquefeito. Realçamos que até agosto deste ano, mais de metade do gás natural que Portugal utilizou veio da Nigéria através de navio, com base em contratos de longo prazo que a Galp firmou com aquele país. Pelo exposto, saudamos o acordo fechado hoje entre os governos de Portugal, França e Espanha para acelerar as interconexões ibéricas, unindo a Península Ibérica à França e, portanto, ao mercado energético europeu, criando um gasoduto marítimo que também permite o transporte de hidrogênio verde. Contudo, tal não se configura como uma solução de curto prazo, pelo que importa garantir uma alternativa imediata. Acredito que países como Estados Unidos, Canadá ou Noruega irão ajudar-nos a solucionar o problema. A questão é a que preço. Em Portugal, uma parte de gás vai diretamente para o consumo doméstico, industrial, e outra parte serve para produzir energia elétrica. Desde o início da guerra da Ucrânia, registaram-se aumentos significativos de preços no setor energético, tendo o gás natural subido 35,5%. A eletricidade é o indicador que mais pesa na classe dos produtos energéticos, tendo sofrido um agravamento de 28% face a fevereiro, isto porque, sem centrais nucleares nem a carvão, Portugal recorre sobretudo ao gás natural para produzir eletricidade em centrais termoelétricas. Aliás, este ano esse peso acabou por ser superior, uma vez que, devido à seca, não foi possível contar com uma percentagem idêntica à de anos anteriores de energia gerada pelas barragens. Perante este efeito de contágio, o governo português e o governo espanhol criaram uma limitação do preço de gás para efeito de produção de energia elétrica, após Bruxelas dar luz verde à medida, que começou a produzir efeitos no mercado de eletricidade no passado dia 15 de julho. Contudo, e apesar desta medida, Portugal é o 10º país da União Europeia com o preço mais alto de gás natural para consumo doméstico e o 9º em relação ao consumo industrial. A Galp anunciou este mês o aumento dos preços de gás, depois de em julho ter promovido um aumento de cerca de 3,60 € para o escalão mais representativo, justificando a volatilidade dos mercados e os inerentes aumentos do custo como razões para a sua atualização. Por sua vez, a EDP Comercial também anunciou o aumento do preço do gás, em média 30 € mensais, acrescido de taxas e impostos, devido a uma escalada de preços nos mercados internacionais e após um ano sem atualizações. Por consequência, o Governo, tendo por base o Decreto-Lei 57-B/2022, de 6 de setembro, possibilitou a 1.300.000 portugueses que estão integrados no mercado livre do gás natural o acesso às tarifas reguladas. Estas tarifas reguladas são definidas anualmente pela ERSE, podendo ser revistas trimestralmente caso os preços no mercado grossista ibérico sofram alterações significativas. De acordo com o explicitado pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática, apesar do aumento no preço de gás no mercado regulado ter ocorrido no início deste mês, ainda assim é 33% mais baixo do que a oferta da maioria dos comercializadores a operar em mercado livre, sendo um grande apoio para a contenção dos custos das famílias. Perante esta possibilidade, torna-se premente que todos os comercializadores que operem no mercado liberalizado tenham acesso ao mercado regulado de gás natural, dado que a transferência de clientes para a tarifa regulada distorce a concorrência no setor do gás natural e põe em causa a sobrevivência dos vários comercializadores. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 2 partidos desta Casa ficaram na história recente da nação portuguesa como as 2 muletas da tragédia que foi a geringonça de António Costa, a qual condenou milhares de cidadãos à pobreza. Como muletas, refiro-me, obviamente, ao Partido Comunista Soviético Português e ao Bloco de Esquerda. Não gostam de ouvir a verdade, mas o facto indesmentível é que são os responsáveis pela aprovação dos diversos orçamentos do Governo do Partido Socialista. Uns de extrema-esquerda, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, diretamente implicados na aprovação das políticas de desgovernação socialista.
Outros, como o PSD e a Iniciativa Liberal, que tentam fazer-se passar por serem de direita, assistiram da primeira fila ao espetáculo que foi a desgovernação socialista e ao uso da arte do PS na manipulação dos mecanismos usados e impostos por Mário Centeno e João Leão. Certamente sabem ao que me estou a referir: as cativações e o aumento da carga fiscal. A geringonça impôs a austeridade disfarçada num dos maiores ataques de sempre aos trabalhadores e às empresas portuguesas. O Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda apresentam hoje nesta Assembleia 2 projetos de resolução para o aumento do salário mínimo nacional, numa tentativa de mais uma vez enganar os portugueses. O povo é sereno, mas cada vez menos se deixa enganar pelos ilusionismos da esquerda e da extrema-esquerda. Basta fazer meia dúzia de contas para se verificar que a perda de poder de compra dos portugueses continuará. Para quem recebe 705 euros de salário mínimo, com a inflação de 9,3%, verá o seu poder de compra reduzido para 639 euros. Os portugueses estão cansados de esmolas e medidas mínimas. É o salário mínimo, a pobreza mínima, o rendimento mínimo, a prestação mínima, o endividamento mínimo, mas estão cada vez mais fartos da pobreza máxima, da inflação máxima e principalmente da mentira máxima com que o governo socialista os engana diariamente. Chega de mínimos. Os portugueses querem salários justos, querem-lhes o que é devido por direito e não por esmola ou caridadezinha de uma esquerda hipócrita e burguesa. Senhor Deputado Eurico Brilhante Dias, os trabalhadores portugueses solicitam os bons ofícios do Senhor Deputado, junto do líder do seu partido e atual Primeiro-Ministro, para o sensibilizar para a seguinte grave realidade: 31% das famílias portuguesas vivem no limiar da pobreza, ou seja, perto de 2 milhões de pessoas. Os trabalhadores que ganham salário mínimo vão, mais uma vez, perder o poder de compra e, Sr. Deputado, a culpa desta vez não é de Passos Coelho, é de António Costa. Com a esquerda e a extrema-esquerda, o que temos hoje é 4 milhões e meio de portugueses com rendimento abaixo de 50 e 54 euros, 1 milhão de trabalhadores a ganhar o ordenado mínimo, sermos o 13º país mais pobre da União Europeia, termos um desemprego jovem de mais de 15%, Portugal ser o 4º país com mais contratos a prazo, cerca de 1 em cada 5 trabalhadores trabalha com contrato a prazo. As desculpas do PS são sempre as mesmas: a Troika, de vossa inteira responsabilidade, Passos Coelho, a pandemia, a guerra da Ucrânia. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Chega veio para combater o politicamente correto e para acabar com o socialismo e o seu amiguismo. O Chega veio para repor a verdade e a justiça social. Já dizia Fernando Pessoa: tudo o que chega, chega sempre por alguma razão. E a razão são os portugueses. Assim sendo, o Chega vai propor em sede de discussão do Orçamento de Estado 2023 o aumento do ordenado base, a que a esquerda chama de mínimo, para 900 euros e a diminuição de impostos para os trabalhadores, para que este aumento de salário represente um verdadeiro aumento de rendimento. Para as empresas, diminuição de impostos sobre os trabalhadores nestas circunstâncias, pois não podemos sobrecarregar empresas, Tem de concluir, principalmente, Sr. vou terminar, Sr. Presidente, principalmente as pequenas e médias empresas, com aumentos de custo que apenas vão encher mais os bolsos do governo socialista para este distribuir pela sua clientela. Os trabalhadores portugueses sabem que podem contar com o Chega e o Chega conta com os trabalhadores portugueses. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Aos jovens portugueses é vendida uma ideia e um sonho, o de que vale a pena investirmos nos nossos estudos, na nossa formação superior, para nos realizarmos profissionalmente e pessoalmente e que o nosso país nos reconhecerá por isso. E os jovens correspondem positivamente a esta ideia e a este apelo.
Estudam e trabalham porque acreditam que o ensino pode ser o elevador social que necessitam para terem melhores condições de vida, para terem um melhor posto de trabalho, para terem um salário melhor. Ambições justas e legítimas, no entanto, muito desfasadas da realidade. E é preciso dizer que na corrida de obstáculos que é o acesso ou que é o ensino superior, há quem fique barrado logo na primeira barreira. 34% dos jovens não acedem ao ensino superior e não o fazem por motivos económicos. Depois, há os que esbarram no segundo obstáculo, que não é muito diferente, porque os sucessivos governos socialistas tornaram ou mantiveram o ensino superior não para quem quer, mas apenas para quem pode. 46% dos jovens não concluem o ensino superior por falta de recursos financeiros. Milhares de jovens acedem ao ensino superior, mas não conseguem suportar a longa lista de despesas, propinas, alimentação, passe, material de estudo. Mas em maior vulnerabilidade estão os estudantes deslocados, que acrescentam a esta pesada lista de despesas as despesas mais significativas, como o alojamento e as deslocações a casa. Problemas, barreiras, dificuldades. Ter um filho no ensino superior requer tanto sacrifício às famílias portuguesas que mais parece um luxo, mas não o é. É uma necessidade para os jovens, é uma necessidade para a família e, acima de tudo, é uma necessidade para Portugal, porque Portugal precisa de jovens qualificados, Portugal precisa de talentos. E este problema tem décadas, mas em vez de ser resolvido estruturalmente, vai sendo remediado com migalhas orçamentais ano após ano. E já percebemos que não podemos contar com este governo e que não podemos contar com a oferta pública. Não podemos contar com a oferta pública em que há apenas 15 mil camas em alojamentos para um total de mais de 160 mil estudantes deslocados. Prometeram alargar estas camas para o dobro desde 2018, o que só por si, o dobro, é manifestamente insuficiente e ainda assim não fizeram absolutamente nada. Propõe agora, neste novo orçamento, um mísero apoio de 200 e poucos euros para um número reduzido de estudantes, quando sabem que esse valor fica muito aquém daquele que é o preço médio que os jovens pagam por um quarto. E falo apenas do preço médio. Ó, senhores deputados, o vosso partido está no governo há anos, tem uma maioria absoluta. De que é que necessitam mais para fazer reformas e para fazer algo concreto para a vida dos jovens portugueses? É que o que os estudantes portugueses sabem é que há cada vez menos alojamentos disponíveis e que os que existem estão cada vez mais caros, incomportáveis mesmo. E a mesma crise de inflação que atinge as famílias portuguesas atinge também os senhorios e, por isso, se precisamos de mais quartos disponíveis, de nada nos serve demonizarmos os proprietários, como faz aqui a extrema-esquerda, que propõe a promoção das expropriações, destruindo negócios de quem investiu e quer gerar riqueza no nosso país. O que é necessário, na perspectiva do Chega, é criar mecanismos de alívio fiscal para proprietários que estabeleçam contratos com estudantes. Por isso, propomos aqui, de forma muito concreta, a redução da tributação de 28% para 10%, porque só mediante uma maior oferta poderemos baixar estes preços de alojamento exorbitantes. E admitimos o debate e admitimos a discussão desta e de outras ideias. O que não admitimos é que nada seja feito pelos jovens e que o ensino superior, acima de tudo, seja a primeira experiência que o jovem tem que esbarra contra este Estado social que falha sucessivamente. Os jovens são a última linha de prioridade do Partido Socialista e esta dinâmica vê-se até mesmo aqui no Parlamento. Os jovens socialistas ficam sempre lá atrás na sua bancada e apenas vêm à frente quando é para falar de jovens. E, portanto, só falam sobre jovens, só falam sobre outras temáticas que os vossos líderes consideram ser de menor importância. E por isto o que o cidadão comum precisa de perceber lá em casa é se continua a valer a pena votar num partido que não considera os jovens, que deixa os seus jovens para trás. É este o nosso apelo. Obrigada. À senhora deputada Rita Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, é sempre curioso ouvir o Partido Socialista falar de jovens e vangloriar-se daquilo que devia ter vergonha. A senhora deputada vem aqui dizer que é um grande orgulho porque atribuíram mais bolsas. Mas sabe que mais? Senhora deputada, o número de candidatos às bolsas de estudo bateu recordes. E sabe porquê?
é porque a única coisa que o Partido Socialista sabe fazer é multiplicar pobres. Portanto, as famílias necessitam de bolsas porque não têm como ter os seus filhos no ensino superior. E sabe que mais? Toda a lista de pequenas conquistas que apresentou, eu tenho aqui uma lista igualmente proporcional de pequenos desastres que têm resultado na vida dos estudantes. Por exemplo, mais de 10% dos estudantes que entraram no ensino superior este ano não se matricularam porque não têm condições económicas. Mas digo mais, a senhora deputada diz com um ar muito cândido: pronto, há limitações que precisam de ser ultrapassadas, mas vá dizer isso aos jovens que não puderam entrar este ano no ensino superior. Vá dizer isso às famílias que têm que dizer aos seus filhos este ano: desculpa, não podes estudar para o ensino superior porque eu preciso que tu trabalhes comigo, como é com 19% dos jovens portugueses. E para concluir, aos partidos que vêm aqui falar de partidos populistas, que já cansam um bocadinho este discurso, é preciso dizer que, pelo menos, o Chega vem com propostas concretas a debate, não vem com meras recomendações. E, portanto, venham a jogo com seriedade e depois venham criticar os outros. Obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, não se trata aqui de questão nova, pois já foi tratada pelo legislador desde 2017, com a entrada em vigor do regime de reconhecimento e proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural aprovado pela Lei 42/2017, de 14 de junho. A qualidade de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural tornou-se, desde aquele momento, uma das circunstâncias especiais que podem ser invocadas pelos estabelecimentos comerciais nos casos de transição dos contratos de arrendamento para o novo regime de arrendamento urbano. Ora, o comércio tradicional, local com as suas lojas históricas, tem uma história que se funde, muitas vezes, com a das próprias cidades e que perdura na memória coletiva. Por outro lado, importa dinamizar o comércio tradicional nos centros urbanos como contributo para a renovação do tecido urbano. Temos, assim, duas necessidades paralelas. Por um lado, preservar os estabelecimentos e o seu património histórico e cultural. Por outro lado, dinamizar e reativar a sua atividade comercial, sem menosprezar, por isso, o seu contributo para a indústria do turismo, que tanto peso tem no PIB nacional. Concordando-se assim com a consagração de um conjunto de medidas de proteção para estes estabelecimentos e com a definição paralela dos benefícios para os senhorios, a fim de os compensar, e na medida em que este projeto visa manter em vigor os benefícios vigentes até 31 de dezembro de 2027, queremos, no entanto, fazer notar que este regime tem vindo a dificultar a cessação dos contratos de arrendamento, potenciando condutas abusivas e mesmo criando situações perversas. E isto porque os arrendatários optam por se candidatar a este reconhecimento como expediente para impedir a cessação dos respectivos contratos ou para negociarem exageradas indenizações. Daí resulta o prejuízo evidente para a dinâmica do mercado imobiliário e para a reabilitação dos centros urbanos. Parece-nos, portanto, que seria justificada uma avaliação da aplicação de 2017 até este momento das medidas em causa e não simplesmente uma extensão cega da respectiva vigência. Acresce ainda que este projeto é parcialmente redundante, pois na sequência da discussão da especialidade da Lei do Orçamento de Estado de 2022, já publicada em Diário da República, Lei 12/2022, de 27 de junho, foi editada uma disposição nos termos da qual os arrendatários de imóveis que sejam reconhecidos pelo respectivo município como um estabelecimento ou entidade de interesse histórico e cultural não podem ser submetidos ao NRAU até 31 de dezembro de 2027, salvo acordo entre as partes. No entanto, senhoras e senhores deputados, o que nos parece, porém, mais importante, não tirando mérito ao assunto, é verificarmos que o país atravessa atualmente grandes dificuldades no momento de crise e potencial recessão económica, com sacrifícios nos trabalhadores que vêm a perder poder de compra e vêm a aumentar os seus encargos na habitação, nos transportes, nos combustíveis, na eletricidade e o gás, e esta Câmara, em vez de se preocupar com estes problemas, se dedica aos detalhes do arrendamento das lojas históricas. Parece-nos que existe aqui um critério errado na definição das prioridades do país. Muito obrigado.